Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 253, que nós gravamos nesta segunda-feira, depois de eu tirar 2 semaninhas para descansar, né? 2 semaninhas de férias, depois da Copa do Mundo, e ficou claro que eu não posso deixar vocês sem supervisão, né? Porque eu tiro férias e de repente o futebol explode, a Federação Italiana explode, tipo, um monte de coisa ruim aconteceu, então eu nunca mais vou tirar férias. Tirando isso, nada realmente está acontecendo, né? Pelo menos no futebol europeu, que a gente mais cobre aqui nesse podcast. Também, se você olhar as redes sociais, também parece que nada está acontecendo no futebol brasileiro, né? A gente teve um fim de semana de Copa do Brasil em que, para sair gol, precisou de uma cirurgia na maioria das partidas. Então, nós vamos falar ainda sobre um pouquinho da repercussão, né, da arriscada movimentação do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e passar uma régua no mercado do futebol europeu, que a gente ainda não falou de verdade desde que a Copa do Mundo terminou. Tudo bem, Felipe Lobo? Salve, Bonsa, bom ter você aqui de volta. Já peço perdão aos nossos ouvintes, porque estou sem meu microfone aqui, então estou usando o famoso fone de ouvido. A qualidade não é a mesma, mas a gente faz do jeito que dá, né? Vai ser uma semana difícil aqui, então a gente está se virando como a gente consegue. E, pois é, né? Assim, não, tem algumas movimentações aí de transferências, mas nada espetacular. Agora, é impressionante que antes de você sair de férias, se alguém te perguntasse se o Infantino vai se reeleger, você diria que com certeza sim. E agora, se alguém te perguntar hoje, você vai dizer, não sei. Então, mudou bastante, né? Mudou bastante. Obrigado, Cecília. Estou feliz por estar de volta. Obrigado, Edu Stalin, também. Boa tarde para você, boa tarde para o Matheus Jesus, boa tarde para o Augusto. Vamos começar pelo Infantino, até porque eu não tive a oportunidade de falar sobre o plano dele. Acho que o que tem de mais quente, né, as últimas notícias em relação a isso, é a movimentação, principalmente da UEFA, de retirar as cartas de endosso ao Infantino, né, o que sugere que eles não vão votar no Infantino na próxima eleição. Existe uma movimentação para enfraquecer a candidatura do Infantino. Eu ainda acho, assim, se ainda me perguntassem hoje se eu acho que ele vai ser, eu ainda diria, acho que sim, porque é muito difícil, né, quem está com a máquina perder a eleição na FIFA, né, porque você tem uma questão discutida também, né, nessas últimas 2 semanas. Você tem uma federação, um voto, né? Esse é o sistema da FIFA. Então você consegue ali buscar 100 e poucos votos em federações menores. Não precisa chama atenção, né? Quando uma federação inglesa, uma federação italiana, o que quer que seja, tira o apoio do Infantino, mas vale tanto quanto qualquer outra federação. Então ainda acho que ele pode ser, que ele será reeleito. Eu chutaria nesse momento que ele será reeleito, mas sem dúvida o poder dele diminuiu, né, nessas últimas 2 semanas. Ele estava voando, não sei se você pensou nessa metáfora, Lobo, ele estava voando perto do sol, né, e aí se queimou, que nem o Ícaro, e ele agora está um pouquinho mais enfraquecido. Muito se falou já, né, sobre o plano. Eu só tenho acho que 2 observações assim adicionais em relação a isso. A primeira é o timing, né? O timing desse plano. E o timing foi forçado pela reportagem, né, do Martin Ziegler, que trouxe o plano à tona. Se não fosse essa reportagem, talvez o plano tivesse muito mais amarrado quando viesse a público. Mas a questão não é tanto essa quanto o porquê agora, né?
E para mim está um pouco claro, não sei se bem claro, mas um pouco claro que ele estava preparando o futuro dele depois do próximo mandato, né? Em que ele poderia tentar fazer, sei lá, o Avelange ou o Blatter e ficar para sempre na FIFA. Mas acho que ele estava se movimentando para, depois de 2031, quando terminasse o próximo mandato, ele conseguisse manter a influência que ele tem, de alguma maneira, na FIFA, criando uma entidade à parte em que ele seria, né, o comissário, o CEO ou o que quer que seja, né? Então ele poderia continuar tendo a influência, continuar lidando com as propriedades comerciais da FIFA sem precisar dessas inconveniências como eleições. E também receberia uma boa grana para fazer isso, né? Assim, as reportagens dizem que o salário dele seria gigantesco, né? Como o CEO dessa propriedade comercial. Então, acho que tem um fator de influência, um fator financeiro, porque o fator de verdade, assim, né? O mérito do plano, ninguém consegue desvendar, né? Ninguém conseguiu chegar e falar por que isso precisava acontecer. Ninguém sabe disso. Porque a FIFA tem dinheiro, a FIFA teve o seu ciclo mais lucrativo, né, nesses últimos 4 anos, 13 bilhões de dólares é o número que tem circulado aí, que a FIFA faturou entre Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo, outras competições que ela administra. A FIFA não precisa de dinheiro, a FIFA não é uma, primeiro, entidade lucrativa, com fins lucrativos, e segundo, ela não paga. Eu tenho certeza que ela tem alguns custos operacionais, né? Mas ela não paga salário de jogador, ela não contrata jogador, ela não tem assim as mesmas demandas de clubes. E o principal é que o que causa estranhamento, né, é que porque isso agora não era necessário, e essa é uma ideia ruim, né? É um negócio ruim você vender uma porcentagem das suas propriedades por uma injeção de dinheiro agora, por sei lá quantos anos, de propriedades que vão se valorizar e que você tem uma receita estável para sempre, né? A FIFA vai sempre fazer dinheiro com Copa do Mundo. Esse é um plano que serve, por exemplo, para o Barcelona, né? Quando o Barcelona estava lá fazendo as alavancas, e aí você vender uma propriedade, parte de uma propriedade para receber uma injeção de dinheiro agora, comprometendo receitas futuras, é ruim, mas faz sentido, porque você tem uma demanda por dinheiro imediata. A FIFA não tinha isso. Então, essa foi uma parte do que causou essa reação, que foi, a gente não está entendendo por que você quer fazer isso. A segunda parte, que eu acho importante do timing, é que até do jeito que a estrutura veio a público, não era tão absurdo, né? Era assim, tudo bem, vai ter o dinheiro, vai ter o venture cap, vai ter o dinheiro de venture capital, vai ter os investidores privados, mas a FIFA vai manter a governança, né? Então, eles vão dar o dinheiro, mas as decisões ainda vão ser da mesma estrutura até agora. O problema é que, por essa matéria ter saído logo depois de uma Copa do Mundo, em que o Infantino baixou a cabeça para tudo, não havia nenhuma dose de confiança de que isso era verdade. De que se entrasse capital privado, principalmente de pessoas próximas ao governo Trump, que foi, né, para quem mais ele baixou a cabeça ao longo desses meses, a estrutura do futebol estaria protegida desse dinheiro privado, porque ninguém confia no Infantino para isso. O Infantino jogou fora umas regras básicas da governança de futebol, né, ao longo desses meses, seja na suspensão do Balogun, seja na imparcialidade política da FIFA, seja em obrigar, né, o país sede, ou influenciar o país sede a receber torcedores do mundo inteiro, a receber árbitros do mundo inteiro. O Infantino jogou tudo isso fora para se aproximar para fazer as vontades do governo Trump. Então, quando chega esse plano, minha reação e a reação de todo mundo foi: fudeu, né? Ele vai vender o futebol para os investidores privados
vão fazer o que eles querem, né? Vai ter Copa do Mundo a cada 2 anos. Se eles falarem que precisa, ele vai aceitar. Se falarem que precisa pausa de hidratação em todos os jogos, ele vai aceitar. Precisa baixar o tempo do jogo para 60 minutos, ele vai aceitar. Porque ele havia demonstrado ao longo dos últimos meses que ele é super maleável, para ser gentil, em relação a esse tipo de coisa. Então, eu acho que quando havia alguns contrapontos do tipo, mas esse plano, assim, não é tão ruim, outros lugares, outros esportes fizeram, blá, 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 eu acho que o principal fator foi esse. E o segundo ponto que eu pensei também nessa história é que a gente precisa começar a ter prestação de contas dessas remessas que a FIFA manda para as federações ao redor do mundo, né? Porque isso se tornou o super trunfo da FIFA, o argumento final da FIFA, que a gente precisa fazer isso porque a gente precisa de mais, a gente precisa fazer isso, precisa de pausa de hidratação, porque a gente precisa de mais dinheiro para desenvolver o futebol ao redor do mundo. E tudo bem, somos todos a favor, né, de desenvolver o futebol ao redor do mundo. Mas o que isso significa na prática? Vamos desenvolver o futebol da Letônia. Qual é o déficit estrutural da Letônia? Tipo, quantos campos de futebol ela tem? Quantos ela precisa construir? Quanto custa? E ela não consegue fazer com o dinheiro que a FIFA está dando até agora? Isso tem que ser demonstrado. Então precisa aumentar. Precisa aumentar quanto? Né? Quais os centros de desenvolvimento de talentos? Sei lá, infraestrutura, scouting. Tudo isso é importante para qualquer nação. Mas não pode ficar nessa generalização de precisa desenvolver o futebol em todos os lugares, então a gente precisa cada vez mais de dinheiro. Precisa haver uma prestação de contas, precisa haver algo concreto, né? Para onde esse dinheiro está indo. Eu sei que a FIFA não é um governo, não é uma entidade pública, mas ela trata de propriedades que também não são dela, né? São do mundo inteiro. Tenta fazer uma Copa do Mundo sem o mundo inteiro. Você não vai ter o mesmo dinheiro, né? Então você tem as federações que estão na base política da FIFA e você tem os torcedores, e os clubes, e os jogadores. Precisa haver uma transparência maior, porque senão a FIFA pode justificar qualquer coisa que ela quer fazer eu preciso fazer isso porque senão o futebol do botão nunca vai se desenvolver. E aí não dá para ficar nessa generalização o tempo inteiro. Essa questão da prestação de contas, eu acho que é uma parte importante. O que a gente viu nos relatos, nas reportagens que falaram com pessoas da FIFA, é que a sensação hoje é que isso é mais bem cuidado do que na época do Blatter. Então, existe alguma prestação de contas versus nada que tinha antes. Então, teve alguma evolução, mas ainda é muito pouco, né? Porque você vê, assim, eu tive a curiosidade de olhar um pouco disso em algumas das federações, e muitas das federações pequenas, a maior parte do dinheiro é usado para gastos de gestão, o que me levanta uma bandeira de alerta, pelo menos. Quer dizer, se você é uma federação pequena e o seu déficit, em tese, é muito grande em relação à estrutura, à formação, e até de capacitação de pessoas para trabalhar nas formações e tudo mais, o gasto de gestão não deveria ser o maior, né, pelo menos. Não, eu vou pegar, assim, eu não vou citar as federações todas, mas assim, eu peguei um exemplo que é o contrário disso. Eu olhei o Japão, por exemplo. O Japão, o gasto de pessoal e de gestão é muito pequeno, muito pequeno. Eles gastam muito com competições e estruturas, o que me parece fazer mais sentido para uma federação de futebol, né? É para isso que ela serve. A gestão é só para possibilitar que isso exista, não o contrário. Então, esse é um ponto que você falou que eu acho importante e que ainda é muito pouco. Como não tinha nada de prestação de contas antes, parece que melhorou muito. Mas ainda é pouco se a gente quer uma FIFA mais transparente, um futebol mais transparente. Então, acho que esse é um ponto importante mesmo. E aí acho que a questão também é de ter uma priorização maior e um plano mais claro para as federações. E eu digo isso do ponto de vista da FIFA. Então a gente identificou que das nossas 211 filiadas,
a gente tem 50 que precisam de um forte investimento em infraestrutura. Então a gente vai fazer esse investimento, o investimento será para isso e a gente vai direcionar o dinheiro para isso e isso será fiscalizado. A gente identificou que outras 40 precisam do investimento em pessoal. Eles não têm capacitação de pessoas para trabalhar como formadores, professores, enfim, técnicos. Isso não tem muito, né? Assim, é um gasto muito planilheiro, assim, gasta com gestão, infraestrutura e tal, mas ainda não parece ter um plano mais claro de desenvolvimento, né? Então, ninguém é contra desenvolver futebol, evidentemente, mas precisa ter uma prestação de contas maior, sim, especialmente considerando que esse é o principal motor político da FIFA, né? Ela precisa desse tipo de coisa. A gente sabe como funcionava na época de Avelange e Blatter, e antes também, né? Claro, mas Avelange e Blatter levaram isso às últimas consequências, né? A gente sabe que, por exemplo, Jack Warner foi condenado, não pode mais sair do seu país porque ele evidentemente cometeu ilegalidades. Isso eu estou falando não é um achismo, isso está no processo do FIFA Gate. Ele foi um dos condenados, ele só não foi preso porque ele não saiu do país nunca mais. Assim como a gente tem no Brasil gente assim também, não saiu do país porque sabe que se pisar em um aeroporto fora do país, essa pessoa corre o risco de ser presa e ter que prestar essas contas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que para falar do Infantino, Bonsa, de atualização da edição de quinta, que a gente se explicou um pouco o que estava acontecendo, na sexta aconteceu algo que eu acho que ressalta muito de algo que eu falei na edição de quinta. A FIFA, a entidade, tem muita gente competente. É talvez uma das maiores multinacionais do mundo, em várias áreas. Então, assim, em administrativo, em financeiro, em marketing, em produção de eventos, em várias capacidades, a FIFA tem alguns dos melhores nomes do mundo. Gente que ela tira de multinacionais de porte altíssimo, Coca-Cola, IBM, ela tira profissionais desses lugares com salários altos para fazer. Então, assim, a FIFA só consegue fazer ideias questionáveis virem à tona e funcionarem como a Copa do Mundo, porque tem gente lá que é muito boa nisso. É muito boa em fazer uma ideia acontecer, fazer o evento acontecer. Então, quando a gente vê uma Copa de 48 seleções que tem um potencial enorme de dar vários problemas, e ela acontecer como aconteceu, com todas as questões que envolvem muito mais o Infantino do que os funcionários da FIFA, né? E deu certo, a logística funcionou, as coisas funcionaram, claro, com exceções de coisas que dependiam do próprio Infantino, como o Irã, né? Que não é culpa da FIFA, a FIFA como entidade, como funcionários. E a gente viu na sexta funcionários da FIFA do alto escalão, não estamos falando da recepcionista, e nada contra a recepcionista, evidentemente, mas estou falando de gente que era o consultor sênior do Infantino, quer dizer, o cara mais importante da entidade para conselhos do Infantino. Esse cara se demitiu falando que aquilo era um negócio que não fazia nenhum sentido. E o chefe de operações, o diretor de operações, né, o COO da FIFA, que é provavelmente o cargo mais importante depois do presidente, porque é o cara que faz acontecer, ele fiscaliza todas as áreas, né, basicamente. Ele é o chefe de operação. Então, e esse cara meteu a boca em público para falar que aquilo era um absurdo e que não só isso, ele falou que muita gente dentro da FIFA não queria, não gostava e era contra. E que e esse era um cara que era um contato pessoal do Infantino, né? A gente está falando de pessoas que eram do círculo próximo. O Carlos Cordeiro, que era o sênior, né? O conselheiro sênior do Infantino, e eu vou até pegar, é Lamour, eu não lembro o primeiro nome dele, mas é um francês que é o chefe diretor de operações da FIFA, e ele foi contra e falou que bastante gente dentro da FIFA era contra também. E isso torna a situação mais grave, assim, é o Kevin Lamour, eu não estava lembrando o primeiro nome dele, é Kevin Lamour, diretor de operações. Então muita gente dentro da FIFA mostrou descontentamento. O que eu acho que o Infantino fez é transformar uma reeleição que seria moleza em uma batalha. Ele vai ter que subir uma ladeira aí. E essa é uma situação difícil, porque ele abriu uma brecha para algo que a UEFA esperou há anos, né, Bonsa? Desde a eleição do Infantino em 2016, faz 10 anos que a UEFA se preocupa em achar um jeito
de segurar o Infantino, porque desde o começo eles tiveram entreveros, embora ele tenha saído da UEFA, ele era secretário-geral da UEFA, mas desde a sua campanha já ficou muito claro que ele se descolaria da UEFA, né? E a UEFA consegue agora, eu acho que o ponto mais importante nem é a UEFA em si, que todo mundo sabia que era contra, mas a forma como a CONCACAF e a AFC se posicionaram, não só sendo contrários à ideia, mas questionando o processo. E a AFC, que é uma entidade que era mais difícil de saber a posição, né? Porque a CONCACAF a gente sabe que o Vitor Montanini é um candidato de oposição, digamos, do Infantino, em algum momento, talvez não para agora, mas provavelmente em 2031 ele vai ser um candidato que vai se descolar do Infantino. Ele tem esse plano, isso é muito claro, de ser presidente. E então era mais previsível que a CONCACAF não ficasse do lado dele. Mas a AFC era difícil de saber. O presidente é do Bahrein, não tem uma ligação tão direta quanto o Catar ou a Arábia Saudita, mas a gente não sabia exatamente a posição dele, né? E acho que ficou claro pela reunião da AFC e tudo, e a forma como eles se posicionaram, dizendo que perderam a confiança que o presidente pode fazer as coisas, né, do jeito correto. Isso é um sinal sério, porque esse de perder a confiança é um ponto relevante. A FIFA precisa só de 1/3 dos membros para votar, colocar em votação uma postura de não confiança. Então significaria que o presidente pode ser retirado do cargo numa situação de não confiança de pelo menos 1/3 dos 211. O que nesse momento não é tão difícil de achar, né? 1/3 não está longe, né? Na verdade, talvez já tenha bem mais do que isso. Então, essa é uma questão. E o Infantino agora, mais recentemente, o último desenvolvimento é que ele está muito isolado dentro da FIFA, porque as pessoas ao redor dele já não confiam nele, e as federações já também percebem que ele não vai conseguir entregar as coisas, porque mesmo que ele se reeleja, como você falou, ele ainda tem a máquina, mas se ele se reeleger, o Martin Ziegler mesmo já tinha feito uma matéria semanas antes, ainda na Copa, falando que se ele era favorito à reeleição, mas que ele seria uma espécie de pato manco na próxima gestão dele, né? Nesses próximos 4 anos, porque ele já tinha perdido a confiança de muita gente. Então, todas as reformas que ele pretendia provavelmente já não seriam fáceis de aprovar. E isso já tornava o cenário difícil. E ele conseguiu piorar muito isso, né? E aí vamos lembrar que, assim, de novo, o Martin Ziegler é o cara, ele está no The Times, foi o cara que revelou, antes de todo mundo, que os clubes da Superliga, ele é da Inglaterra, então ele revelou os clubes ingleses que iam participar da Superliga. Isso forçou a mão da época da Superliga a se revelar, a sair das sombras, e veio aquela avalanche, né, Bonsa, que durou 48 horas, a gente cobriu bastante. E agora, de novo, né, ele colocou luz nessa coisa. Eu tenho convicção que o Infantino estava aguardando isso para depois da eleição dele. Eu acho que se o timing fosse do jeito que ele queria, seria depois da eleição. Quando ele garantisse a eleição, aí ele colocaria isso daí para já resolver a questão para pós-eleição dele. E ele já estaria no poder, né? Não teria mais como tirar. Ou, pelo menos seria um processo mais complexo, né? Então é um cenário todo difícil para o Infantino que ele criou, e que agora ele se vê isolado, né? Porque acho que ele está pedindo, só para terminar, Bonsa, ele teve uma reunião hoje com Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, porque, segundo o relato do New York Post, que adora uma confusão dessa, né? Ele tem ligado para o Trump todo dia e o Trump não atende. Então ele conseguiu falar com o Marco Rubio resolveu atender. Ele quer uma posição da Casa Branca, do governo Trump, defendendo o Infantino, e me parece muito claro nesse momento que o Trump não está muito afim de fazer isso, porque ele já percebeu, e a gente sabe que o Trump adora abandonar a gente que ele acha que é perdedora, né? E agora o viés é de baixa para o Infantino. Essa daí foi uma grande ingenuidade, né? Se ele achava que o Trump tem qualquer sentimento de gratidão ou de dever um favor para o Infantino depois do que o Infantino fez, não é assim que funciona com o Trump. Ele tira e nunca dá. E aí, sem zoar, não precisa nem ser o presidente da FIFA para saber disso, né? Só
qualquer um sabe, acompanhar um pouco da política dos Estados Unidos, saber que essa é a abordagem do Trump, até com aliados próximos, né? Que se você para de puxar o saco dele, ele simplesmente te joga na rua e tanto faz, e ele não tem nenhum sentimento de obrigação com ninguém, né? Também não sei o que um posicionamento da Casa Branca vai ajudar, com, sei lá, a federação, mas enfim, ele tá, acho que é um sinal de desespero, né, do Infantino nesse momento. Acho que é possível mesmo que ele quisesse lançar o plano depois da reeleição, e acho que não só não ameaçaria a reeleição dele, como o plano poderia estar mais bem amarrado, né? Porque se ele solta esse plano oficialmente, né? Se ele controla a mensagem e ele diz, tá, vai ser esse investimento, mas tem essas proteções em relação ao conselho da entidade, vai ter não sei quem, ele teria tempo de falar, sei lá, puxar alguma federação importante da Europa, vai falar, não, vamos fazer um acordo aqui, você vai sentar no conselho, vai ter essa composição, blá blá blá. O plano com certeza seria recebido de outra maneira, da mesma forma a Superliga, né? Se a Superliga conseguisse soltar o plano dela do jeito que ela gostaria, com tudo explicadinho, de onde vem o dinheiro, para onde vai, como é que vai ser, também a reação seria outra, né? Então, parabéns pro jornalismo nesse sentido, porque conseguiu cortar, né? E para terminar, virou um pouco de piada nas redes sociais, né? Eu nem acho que é um caso tipo, era melhor que o Blatter, porque não dá para saber exatamente. Acho que os contextos também são diferentes, né? Mas eu acho que o que diferencia os dois, e até o Avelange, todo mundo, é que eles nunca deixaram os anteriores que comprometesse o futebol, né? Comprometesse o jogo, comprometesse ali. Eles tinham uma linha clara, né? Eles foram. E aí, não quero elogiar muito, mas porque pode ser que tenha sido por falta de oportunidade ou por contexto. Mas eles traçaram uma linha, que é assim, o jogo é outra coisa. Em volta a gente faz o que a gente quiser. Mas não vamos deixar chegar ao jogo. Não vamos deixar chegar ao que acontece em campo. E o Infantino não fez isso, né? Seja porque por caráter, por fraqueza, porque ele não é tão hábil politicamente quanto seus antecessores, eu não sei. Mas ele não fez isso. Ele deixou que essa parte comercial, e aí nem sei nem se corrupção e tal, porque eu não tenho evidências disso em relação ao Infantino, né? Isso a gente tem algumas sugestões de algumas movimentações que são estranhas. A gente até falou na questão do Mundial de Clubes, né? Vota a Arábia Saudita é eleita, DAZN compra os direitos, joga de graça, e o DAZN compra. A Arábia Saudita compra a DAZN, sabe? Tem algumas evidências aí, indícios, mas não tem nada concreto. Então não vou falar de corrupção. Mas a parte comercial da FIFA, comandada pelo Infantino, tem afetado o jogo o tempo inteiro, né? Seja com pausa de adaptação, criação de novas competições, bem-estar dos jogadores, isonomia das competições em relação ao caso do Irã e várias outras coisas, e até a chegar a um caso tão emblemático como o cartão do Balogun, que foi rescindido. Então ele deixa que afete o jogo. E em parte também é por isso que ninguém confiou num plano elaborado por ele que poderia comprometer ainda mais as estruturas do futebol. Só uma coisinha, Bonsa. Só assim, para a gente fechar, o que mais evidencia que é um problema e que ficou muito claro para todo mundo é que não tinha motivo para a FIFA fazer isso. Não tinha. Como você falou, a gente tem os casos em que isso aconteceu em outros esportes, e a gente até falou disso lá no Sport Insider e tal. Tem casos assim, o vôlei tem um teto muito menor do que o do futebol, ele é um esporte menos global, menos assistido, então ter um investidor para fazer essa máquina girar e você conseguir ter mais alcance faz sentido para o vôlei, faz sentido para a Fórmula 1, que estava vivendo uma estagnação de décadas com o Bernie Ecclestone, quando
tem a Liberty Media, Bernie Ecclestone já era o dono dos direitos comerciais, né? Já era privado de alguma forma, mas enfim, quando vai para uma empresa americana, enfim, que investe, e a gente viu que fez bem para a Fórmula 1 se rejuvenesceu em interesse. O futebol, como a gente falou, não tem muito sentido porque a FIFA já consegue atrair os melhores profissionais. Ela já faz um trabalho de referência em hospitalidade, em logística, em organização de competições, tudo isso. Ela já está muito perto, então ela já tira quase que o máximo, perto do máximo, em relação à receita, né? Então não tem muito para onde crescer. E a FIFA ainda, além de tudo, tem reservas bilionárias na sua conta, né? Então, quer dizer, não é que a entidade está em crise financeira, né? Como acontece, por exemplo, aconteceu aqui na Futebol Forte União, que alguns clubes venderam 50 anos de direitos aí para um investidor, porque estavam com o pires na mão. A FIFA tem, entre investimentos, né, dinheiro investido e caixa, 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares. Então, quer dizer, é mais do que o valor que ela venderia, né? Ela venderia por 4,2 bilhões. Quer dizer, ela nem precisa desse dinheiro, ela tem esse dinheiro em caixa. Então, se ela quisesse aumentar o valor pago para as federações, só com o dinheiro dela, ela faria isso. Então, assim, acho que isso foi tão evidente para todo mundo que, assim, a FIFA não precisa disso, que acho que isso criou uma revolta que falou, tanto que a CONCACAF usou esse argumento, né? A gente vai pedir para os nossos membros do conselho para olhar as contas da FIFA e falar, por que você não aumenta o valor que você está propondo com a sua reserva, em vez de vender para um investidor que vai evidentemente querer mexer no jogo, porque ele vai querer ter o máximo de lucro possível, né? Então é evidente que isso mexeria. Acho que isso deixou muito claro e acho que é isso que criou o problema. Alguém perguntou se essa ideia pode voltar em algum momento. Sempre pode, a Superliga está sondando a gente há 40 anos e, de alguma forma, as suas ideias estão sendo incorporadas na Champions League, então eu não duvido de alguma forma que essa ideia volte recalchutada, mas eu acho que episódios como esse criam uma resistência que vai tornar mais difícil. Pode ser que aconteça, pode ser que essa ideia venha, mas como foi com a Superliga, né, Bonsa? A Superliga criou uma anti-Superliga tão forte hoje em dia, inclusive na Inglaterra, com órgão regulador, com a UEFA passando legislações que basicamente hoje engessam a possibilidade de criar uma Superliga, né? O clube vai ter que voluntariamente sair da UEFA para criar, então ele evidentemente vai perder muita coisa. Então, assim, pode ser que essa ideia volte, eu não duvido que volte, porque estão sempre querendo inventar essas coisas. Mas a resistência agora já existe. Meio como assim, você já teve gripe, o seu corpo já sabe como é o vírus, e ele está mais preparado para lidar com aquele vírus de novo. Isso daí foi meio que uma vacina para a Superliga e agora para essa venda. Então, não é impossível que você veja isso de novo, mas certamente eles vão precisar trabalhar muito melhor e vai ser bem mais difícil de fazer. O Schiller pergunta aqui sobre o fim da licença da IA. Acho que o Lobo pode falar melhor sobre isso, mas não me parece que era assim, deixaria a FIFA comprometida financeiramente. Não. Ela ganhava assim, bem por cima, ela ganhava coisa de 20 milhões de dólares, pouco mais, na verdade, nos últimos contratos, chegou a quase 50 milhões por ano de dólares. Era uma boa licença, mas para a FIFA, a gente está falando de alguém. O faturamento, na verdade, da Copa Bonsa passou essa previsão. Eles previam 13 bilhões e chegou em 15 bilhões. É a maior Copa da história. Então, sim, eles pediram para renovar com a EA 200 milhões de dólares por ano. E a EA já sabia que eles iam fazer isso, porque a EA, evidentemente, é uma empresa muito grande, e já sabia que não precisava da FIFA. O que ela tinha da FIFA era o nome e a licença da Copa, que é uma vez a cada 4 anos. Não justifica. E hoje o maior faturamento da EA com o jogo dela é com o Ultimate Team, que não depende da FIFA. Né? É um modo de jogo que desde 2009 rende mais dinheiro que todo o resto. Então, a FIFA não perdeu muito dinheiro, mesmo que ela ganhasse esses 200 milhões que ela pediu, isso daí é uma fração muito pequena, né, do faturamento de 15 bilhões por ciclo, né? Na verdade, não é por ano, é a cada 4 anos. Esse ano de 2026 vai fechar em 15 bilhões, que é muito mais do que o Qatar, por exemplo. Então, quer dizer, a FIFA vive uma crescente, né? Falando em Qatar, o Edu Stalin também pergunta se tem tempo hábil para que surja uma opção a ele na próxima eleição da FIFA. Eu acho que não.
porque não tem assim um dirigente proeminente já, né, que tem essa influência, né, esse relacionamento dentro da FIFA que poderia crescer, né, como, sei lá, na época do Blatter você tinha um Platini. E eu digo não tem porque você tem o El Khalifi, o El Khelaifi, seria ele seria o candidato. Mas ele não quer, né? Porque o Qatar tá apoiando o Infantino, né? Então, assim, e ele é muito ligado a tudo do Qatar, né? A família real do Qatar, a todas as coisas do Qatar, ele é do Qatar. Então, assim, é muito difícil que o Qatar, apoiando o Infantino, consiga viabilizar, o Khelaifi consiga viabilizar uma campanha, né? Então, eu acho difícil porque acho que teria meio que construir um candidato do zero, né? Então, o presidente da CONCACAF talvez consiga o Vitor Moglioni, né? Montagnani. Talvez ele consiga atrapalhar um pouco, né? Mas o Infantino já tem. Por isso que a máquina é muito difícil, não é só porque você consegue dar favores, mas ele já tem relação com todo mundo, né? E ele tem relação com, sabe, sei lá, não sei qual é a relação do presidente da CONCACAF com o presidente da Federação de Futebol da Micronésia, sabe? Talvez ele tenha construído zero. Enquanto isso, o Infantino já teve trato com esses caras, porque ele está há 10 anos no cargo da FIFA, ele é obrigado a lidar com todo mundo já. Então é muito difícil. É por isso que é muito difícil alguém de fora conseguir se eleger presidente da FIFA. E agora, para terminar mesmo, a postura da Conmebol foi vergonhosa, né? Essa situação inteira. Porque eles... Foi assim... eu sei que da onde você não espera nada, não vem nada mesmo, né? Mas assim, a Conmebol demorou pra caramba pra se posicionar, não se posicionou, na verdade. O comunicado dela foi ridículo, foi tipo, estamos vendo aí o que vai acontecer. Aquele meme, lembra, Bonsa? Aquele meme de vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Exatamente. E a CBF, que deveria ser uma voz importante no futebol, né? Porque afinal, a CBF é um país gigantesco, é o maior vencedor da Copa do Mundo, simplesmente não se posicionou at all, né? Assim, zero. Eu vi uma matéria no Globo Esporte que ela resistia a apoiar, mas era em fontes de bastidores, não teve nenhum tipo de declaração formal, então vai saber, né? Uma proposta como essa, gigantesca, que foi o principal assunto da semana, não se sabe o que a CBF pensa em relação a isso, até porque a CBF tem seus próprios problemas de sucessão e gestão e administração nesse momento, né? Então, também acabou ninguém se posicionando. A UEFA quer colocar o presidente da Federação Polonesa, mas muito difícil. O Vitor Montagliani, né? Deve ser. Ele conseguiu fazer muita coisa durante a Copa, ele aproveitou a Copa para se relacionar com muitas federações, mas ele claramente está pensando em 2031, né? Ele está tentando construir a candidatura dele para um longo prazo, né? Assim, fazer isso para o ano que vem, em março, é muito cedo, né? Não sei se ele conseguiria. Assim, a UEFA vai ter que tirar o nome da cartola, o Ceferin não quer, ele não quer participar da FIFA, e também não sei se ele seria um nome de consenso, então é difícil, assim, ou vai ter que ser um nome de fora, alguém que tenha um nível de consenso. Se falou bastante em duas mulheres, né? Não sei se você viu, Bonsa, a presidente da Federação Norueguesa, que é uma mulher, tem duas mulheres que são parte do conselho, do comitê executivo da UEFA. A Laura McAllister, galesa, ex-jogadora, ela é uma das vice-presidentes da FIFA, foi ela que deu a ideia do boicote, ela que deu a ideia para o boicote, e o Ceferin achou ótima a ideia e aceitou, e quem também apoiou muito essa ideia, foi muito vocal sobre essa ideia, foi a Lise Klaveness, que é a presidente da Federação Norueguesa, que é provavelmente a dirigente que mais se posiciona do jeito certo em todas as vezes, né? Ela foi contra a Copa no Catar, ela falou sobre direitos humanos nos Estados Unidos, ela falou sobre questões da Rússia, ela sempre se posicionou, ela é uma ex-jogadora também, então ela tá sempre desse lado, e ela é uma voz que, assim, muita gente não gosta dentro da UEFA, justamente porque ela fala essas coisas desagradáveis. Então, assim, desculpa, ela seria um excelente... Não? Travou o áudio e eu não ouvi. Lise Klaveness, que é a presidente da Federação Norueguesa de Futebol. A Lise Klaveness é muito vocal para falar, e ela faz parte do comitê executivo da UEFA. Então, assim, no mundo ideal, Bonsa, ela seria uma ótima candidata para presidente da FIFA.
Mas adivinha o que acontece se ela tentar se candidatar, né? Se nem na UEFA ela consegue ter a voz que ela gostaria de ter, então não vai ser ela. Mas é só para mostrar que essas duas lideraram a resistência da UEFA. Muita gente achava que boicotar a Copa era coisa muito exagerada, era uma medida drástica, tal. Foram elas que falaram, não, tem que ser assim, porque senão eles não vão entender. Porque é a moeda que as federações fortes têm, né? É o jeito como elas se diferenciam de outras, né? Porque o que elas têm é o valor da Copa do Mundo. É o que eu falei em relação ao CBF, né? Que é a guardiã da maior seleção da história. E as federações europeias, elas são as guardiãs da maior parte do valor de mercado da Copa do Mundo. Ou de qualquer competição, da Copa do Mundo de clubes também. Não adianta, a gente pode ser mas se você faz uma Copa do Mundo sem as seleções europeias, o valor despenca, né? O valor global de interesse, de direito de transmissão, de patrocínio, despenca. Então, é a única influência de verdade que as federações europeias têm, porque na prática o voto vale o mesmo. Mas é lógico que uma federação como a espanhola, se tira a campeã do mundo da Copa do Mundo, a Copa do Mundo perde valor, né? Não tem muito como escapar disso. Vamos falar rapidinho sobre algumas das principais histórias, né, de transferências que tem rolado aí no mercado europeu, algumas até desde a Copa do Mundo, né? Porque a gente também não falou nada sobre isso durante a Copa do Mundo, mas uma delas é o preço de volante na Inglaterra, né? Meu Deus do céu. Não só volante, né, mas meias atacantes também. Porque o Morgan Rogers foi para o Chelsea por 138 milhões, o Elliot Anderson foi para o City por 135 e o Tonali, né, foi para o Tottenham por 108. São as principais contratações até agora, né, as mais caras que nós tivemos. Tem um fator aí que eu acho que tem um fator que a gente sempre fala, né, que é os jogadores formados em casa, né, então esses jogadores, principalmente o Rodgers e o Anderson, são mais valorizados por causa disso, e você tem também clubes de meio de tabela da Premier League precisando equilibrar as contas, né, então eles acabam se tornando uma proposta como essa é muito difícil de recusar, né, porque abre todo um leque de possibilidades para você reinvestir esse dinheiro, e são clubes que precisam fazer a roda girar, né? O Aston Villa um pouco menos, o Aston Villa já está mais consolidado, né? Mas o Forest, enfim, e até o Newcastle também, né? Que é uma outra história que, assim, o projeto do Newcastle está em risco nesse momento. São bons reforços, acho que o Rodgers mostrou bastante coisa no Aston Villa, mostrou bastante coisa na seleção inglesa. Eu não sei ainda qual é a composição do time do Chelsea, né? Ninguém sabe. Pois é. Talvez essa posição que o Chelsea menos precisava, né? Em tese. Pois é, então, mas sei lá, vamos ver o que o Xabi Alonso vai fazer com esse time. Podendo agora, existe uma certa confiança em relação ao projeto esportivo. O Elliot e o City é a mesma coisa, assim, né? O City vai ser fascinante nessa temporada porque é a primeira a ser o Guardiola. Então, não dá mais para você pensar em todos os reforços dentro daquele molde guardiolista. Que esse cara vai vir para fazer essa função que eu sei que tem todo o time do Guardiola desde 2008. Então, não sei o que ele vai fazer, mas é um reforço importante para o meio campo. Saiu o Bernardo Silva, né? O Rodri está nessa de vai não vai para o Real Madrid, então também teve uma excelente Copa do Mundo, mas não vinha jogando no mesmo nível semana a semana pelo Manchester City. Então, é um cara que chega ali, talvez, para ser titular do meio campo. E eu acho também que eu até ia falar do Newcastle depois, mas o Anderson é um bom gancho para isso também, porque o Anderson era do Newcastle 2 anos atrás, né? E ele precisou ser vendido para cumprir as regras de sustentabilidade, e aí 2 anos depois ele é uma das maiores contratações da história. Então é um bom, assim, alerta de tipo de ter um plano um pouquinho mais de médio prazo, né? Porque acho que o Newcastle está numa situação muito complicada nesse momento, porque a Arábia Saudita está claramente puxando dinheiro, né? A gente falava cortou o financiamento do negócio de golfe lá, e se a gente está vendo também a nova onda de contratações do Campeonato Saudita é bem mais modesta, né? Tipo Silêncio Summerville, tipo essa galera de segundo, terceiro, quarto patamar que está indo para lá por muito dinheiro de taxa de transferências, mas eu tenho certeza que salários muito menores, né? Então,
E o Newcastle, além de tudo, além das regras de sustentabilidade que restringem o investimento direto, além da falta de, talvez, interesse da Arábia Saudita de realmente colocar o Newcastle lá, é um pouco mal gerido também, né? Estão fazendo muita bobagem no mercado de transferências, perdendo jogadores, vendendo. Então é uma situação um pouco complicada. E o Ed Howe saiu, né? Pediu demissão, falou: não quero mais. Depois de perder o Tonali, perder o Gordon, parece que vai perder o Bruno Guimarães também. Então é uma temporada bem estranha, né, para o Newcastle. Assim, isso que você falou dos valores é importante porque transferências entre times da Premier League de jogadores locais formados em casa sempre vai valer muito. Então, eu sei que existe uma coisa assim de tipo, esse jogador não vale isso. E isso é sempre relativo. Primeiro que o valor de mercado é uma fantasia, né? Assim, não existe um lugar sério sobre isso, não tem como medir isso. O que existe é assim, um time quer pagar e tem dinheiro para pagar, o outro time não precisa vender, que é o caso do Morgan Rodgers. Assim, o Aston Villa não está com o Pires na mão, não está precisando de grana para fechar as contas. Então, se você oferecer 50 milhões para eles, eles vão falar, não quero, muito obrigado, vou ficar com o jogador. Então você vai ter que investir muito mais dinheiro, uma proposta que eles não possam negar. E assim, tem uma coisa de você tem que preencher essas vagas, né? Então, assim, a não ser que você tenha uma base muito boa, e aí talvez seja falha, que os times ingleses não estão se preocupando como deveriam, talvez, é que se você formar esses jogadores em casa, você não precisa gastar cento e tantos milhões para tirar dos outros, né? Você tem os seus jogadores formados em casa e tudo mais. Mas é claro que é muito mais difícil fazer isso, né? Então, mas como você falou, o Elliot Anderson estava aí na base do Newcastle, estava ali. Se você desenvolvesse esse jogador, talvez o Newcastle já teria o substituto naturalmente do Tonali sem precisar gastar dinheiro, né? Então, isso é uma parte da história. A outra parte é que isso que você falou do Summerville, o Summerville estava acertado, estava em negociação avançada com a Roma. E aí chegou, a Roma estava oferecendo na casa de 30 milhões de euros para levar o Summerville, Al Hilal pagou 64, então meio que não tem conversa, né? O que eu acho triste é que é um jogador de 24 anos, então assim, isso é um problema para ele vai ter que lidar com isso, ele não vai jogar numa liga do mais alto nível, mas como você falou também, é um dos poucos casos, né? Se você vai pegar as grandes transferências, nenhuma vai mais para a Arábia Saudita, essa Summerville é a maior, porque não parece que a estratégia vai ser, já não é já há algum tempo, né, Bonsa? Na verdade, tirando o primeiro grande mercado, que foi muito assustador para todo mundo, eles foram investindo muito pontualmente depois disso, né? E foi caindo aos poucos. Agora a gente vê um outro tipo de jogador chegando por lá. Eu estou bem curioso com o Tottenham, viu, Bonsa? Porque contratou o Tonali por 108 milhões, o Matheus Fernandes por 99 milhões, e eu estou pensando aqui o que aconteceu para o Tottenham ter esse dinheiro todo, né? Não, e gastar no Matheus Fernandes, né? Assim, nada contra, mas bom jogador, fez uma boa temporada pelo West Ham. Show. Mas 100 milhões de euros. Essa foi uma das. Porque muita coisa a gente se perdeu na Copa, né? Eu tirei 2 semanas de férias, aí hoje eu tava lá tentando correr, tentando entender o que aconteceu, né? Tentando recuperar e tal. Aí essa eu olhei e falei, não, isso não tá certo, né? Assim, colocaram um 9 a mais ali. Mas não, é um valor gigantesco, né? Assim, o Tottenham tá colocando muito dinheiro para evitar que aconteça mais uma temporada que nem as últimas duas, né? Jogadores, além desses dois, trouxe o Van Heck também, que é um bom zagueiro do Brighton, e trouxe 2 jogadores sem contrato, né? O Robertson e o Senese, né? Todos eles aqui, experiência de Premier League em todo lugar, né? Até a do Matheus Fernandes nem é tão grande assim, mas é bastante experiência de Premier League para tentar evitar, né, que outra temporada em que o Tottenham esteja, sei lá, brigando contra o rebaixamento. E achei interessante também o Chelsea, né, que decidiu contratar adultos, né? Trouxe não só o Henderson e o Welbeck, né, que estão ainda. Esses dois são muito engraçados, né? Porque parece. Não sei se você sabe como funciona, Lobo, no Futebol Manager.
o sistema de tutoria, né, que você coloca os seus jovens em grupos com jogadores com personalidade melhor, que aí eles ganham. E parece muito alguém que acabou de descobrir como esse sistema funciona, né? E aí sai contratando cidadão exemplar aqui e ali só para ter no elenco e tipo influenciar os garotos. Eu já fiz isso algumas vezes, né? Contratei o Pedro, tipo, ele tinha 37 anos, ele nunca ia jogar, mas eu queria que ele tivesse no elenco para fazer parte do grupo de tutoria, porque assim, o Welbeck e o Henderson ainda acho que tem um pouquinho de lenha para queimar. O Welbeck, mesmo quando ele era mais jovem, ele não era assim atacante do Chelsea, né? Então, sei lá, essas contratações. Mas também trouxe o Lacroix, por exemplo, né? Que é o zagueiro francês do Crystal Palace, que tem 26 anos, né? Então, também está numa idade um pouco mais avançada. Levou o Marco Palestra, que é um jovem, né? Também. Ele levou o Marco. Esse é o jovem, 21 anos, é um pouco mais o perfil que a gente se acostumou a ver, né? A Inter estava quase contratando o Marco Palestra, que é um jogador da seleção italiana, né? Estava no fracasso aí que o time não conseguiu ir para a Copa, mas ele foi um destaque da última Série A. E a Inter estava quase fechando com ele, aí o Chelsea veio e pagou muito mais dinheiro, levou o jogador. Então tem mais a ver, né? Uma outra. Contratar jovens é ótimo sempre, né? Em qualquer clube de futebol. É que o Chelsea estava fazendo isso exclusivamente e com uma clara intenção, que não era exatamente montar o melhor time de futebol possível, era, sei lá, acumular ativos, né? E agora ele está tentando montar um time de futebol. Provavelmente tiveram que prometer que fariam isso para o Xabi Alonso aceitar o cargo. Saindo da Inglaterra, algumas tendências que eu identifiquei, inclusive a sua Inter, né? O fetiche que ela tem para os zagueiros de mais de 30 anos é um negócio histórico. Assim, não consegue ter um zagueiro com menos de 30 anos. Aparece um no mercado, ela vai em cima imediatamente. Contratou o John Stones, né, que tem 32 anos, estava saindo do Manchester City ao fim do seu contrato. O Dortmund voltou a uma estratégia que ele nunca deveria ter abandonado, né, que é investir na juventude, parar de contratar jogador nota 6 da Bundesliga. E todas as contratações até agora têm menos de 19 anos, são moleques aí. O que o Dortmund precisa fazer é usar a sua estrutura de clube grande para ser o melhor que faz isso, né? O melhor clube do mundo em contratar jogadores jovens, desenvolvê-los e vendê-los por 150 milhões. Ele é ótimo nisso. Fez com o Sancho, fez com o Bellingham, fez com o Haaland, fez com um monte de jogador. Só não sei porque parou de fazer. Ou parou de ser a prioridade, né, da estratégia de mercado do Dortmund. O Barcelona reforçou o seu ataque, trouxe o Anthony Gordon e o ADM, que acho que principalmente ganham em pernas, né? Porque são dois jogadores que correm muito, pressionam muito, então colocá-los ali em volta do Yamal, do Olmo, do Rafinha mesmo, né? Que tem problemas com lesão, é importante para ter essa injeção de energia. Ainda falta um fazedor de gols nesse time, né? O Lewandowski saiu, então acho que seria tem bom... o cara que fez o gol do título da Espanha, pô. Pois exatamente. E o Real Madrid finalmente está prestando atenção na defesa, contratou o Cucurella, o Dumfries para as duas laterais, né? E o Konaté não pagou mais pelo Cucurella, o Dumfries tinha uma cláusula de rescisão pequena e o Konaté estava saindo no fim do seu contrato. Alguma comentário sobre esses clubes fora da Inglaterra, né? Porque assim, é impossível, né? No mercado, a Inglaterra move o mercado de transferências, né? Começa lá e aí vai se espalhando pelos outros países, né? Então, as principais histórias são sempre ali. Assim, eu tô curioso pelo Real Madrid, para ver como é que ele vai encaixar esses jogadores. Tá se falando ainda do Rodri, né? De querer. O Rodri tá no último ano do contrato. Ainda tem o Vinícius, né? Que a gente não sabe a especulação sobre o Arsenal. O Vini tem sido forte aí nas últimas semanas e a gente não sabe como vai terminar essa história. Ele também está no último ano de contrato, né? Então acho que também é uma estratégia da própria equipe do Vinícius de tentar achar uma proposta relevante para jogar na mesa de negociação com o Real Madrid, né? Eu imagino que ele queira ficar no Real Madrid. A prioridade dele me parece ser ficar no Real Madrid. É sempre bom lembrar que para jogador brasileiro, Real Madrid e Barcelona é meio que o auge, né? O Rafinha preferiu ir para o Barcelona para ganhar menos do que o Chelsea ofereceu para ele de salário, porque ele queria jogar no Barcelona.
Então, tem uma questão aí que eu não acho que é tão simples convencer. Eu acho que seria bem interessante para o Vinícius ir para o Arsenal, por exemplo. Eu acho que ele tem potencial. Mas eu acho que, sabe quem seria muito interessante para o Arsenal? O Endrick, que é uma questão assim. A gente não sabe o que o Endrick está fazendo ainda no Real Madrid, porque eles acabaram de contratar o Carlos Espi, que veio do Levante, e assim, não parece que o Endrick vai ser uma grande prioridade, né? Não tem essa cara, embora eu acho que ele até seja um jogador que tem muito potencial, mas ele tem uma coisa que um treinador como Mourinho não gosta, que é jogador que não faz tudo que você pede. O Mourinho exige quase uma fidelidade, assim, em nível de comprometimento com o time. Vou lembrar sempre do exemplo do Samuel Eto'o. Quando o Eto'o chega na Inter, ele fala, eu tenho o Milito, e o Milito tem limitações físicas. Eu sei que você pode fazer a função de falso ponta. Quando a gente tiver sem a bola, você vai ter que fechar como ponta, com a bola você vai juntar o Milito. E ele fez, e fez muito bem. O Endrick não parece ser um cara que tem esse perfil, né? Eu já tenho Mbappé, você não vai jogar no lugar do Mbappé. Então, assim, você pode fazer outra coisa? Acho que não. Eu acho que principalmente a questão é que não dá para ter 3, né? Que não fazem isso. Acho que o Mourinho pode abrir uma exceção para 1 ou 2, talvez, mas não sei nem se 2, viu? Que talvez também tenha um pouco a ver com isso. Mas com certeza não vai ter 3 jogadores no time dele que não estão cumprindo. Assim, não é que não estão cumprindo, né? Não imagino que ele não vai nem pedir para o Mbappé fazer isso, né? Para voltar e tal. Apesar que depois da Mbappé, Copa, acho que dá para pedir, hein? Porque na seleção ele deu uma corrida, né? Ele deu. Não, ele consegue. Ele consegue, não é essa questão. Ele sempre conseguiu. Então, tá bom, vocês são para o Mbappé. E aí é que entra a questão do Vinícius Júnior, né? Que mas Mbappé e Vinícius Júnior sempre foi um encaixe complicado no Real Madrid. Sempre foi assim, eu entendo que você trouxe o Mbappé, mas você tem o Vinícius já, e são 2 atacantes que podem jogar juntos? Podem, mas os 2 têm preferências parecidas, né? De sair da esquerda, cortar para dentro, então é um encaixe um pouco complicado. Ao mesmo tempo, eu também acho que o Vinícius, para sair do Real Madrid, precisa ter uma ruptura de relações, assim, muito grande, né? Em relação a ele, de confiança com o Florentino Pérez, com a direção do Real Madrid, com a comissão técnica. Ele é um dos maiores jogadores da era moderna do Real Madrid, 2 títulos de Champions League em que ele foi um dos principais jogadores, e sair de lá para ir para o Arsenal ou para qualquer outro tipo de clube nesse momento, eu acho que tem que ter uma ruptura bem forte ali, né? O Arsenal, lógico, também está no primeiro patamar do futebol europeu nesse momento. Também acho que seria interessante ver como o Arteta lidaria com as deficiências defensivas do Vinícius Júnior. Mas me parece que é uma postura de negociação, né? Porque acho que de falar, eu tenho uma opção, então vamos renovar esse contrato aqui, e eu acho que eles ainda vão acabar, pelo que dá para juntar de peças, né, ali, pelas notícias que saem disso, acho que eles ainda vão chegar a um acordo, mas vamos ver. Tem algumas histórias assim para acompanhar, mas não muitas também, né? Pode falar. Não, bom, é só para outra coisa que, assim, Trent Alexander-Arnold e Dumfries, né? Como que vai fazer isso? O Alexander-Arnold Também, vai ficar no banco? Vai. Pois assim, né? Contrataram, ele estava lá, ele jogou uma temporada em que ele nem jogou direito, né? Ele jogou, mas ele não é assim, titular absoluto, mesmo sem ter alguém passando voando. E aí contrataram um jogador mais experiente para a posição dele, né? Eu acho que isso significa que assim, vai ficar no banco, não vai jogar nenhum ano, mas ele não é absoluto na posição, né? E gera outras questões também defensivas em relação ao time do Real Madrid, né? Você tem o Alexander-Arnold. Então, eu acho que o Dumfries chega para jogar a maior parte dos jogos. Ele também é um lateral bem ofensivo, né? Mas acho que ele é um pouquinho mais equilibrado do que ele joga em linha de 4 na seleção holandesa. Assim, e mais dedicado, né? Mais dedicado, exatamente. Não só algumas histórias assim para acompanhar nos próximos dias, né? Acho que tem essa história do Vinícius Júnior, que é do Bruno Guimarães também no Arsenal, né? Que está negociando. Parece que o Bruno Guimarães quer ir para o Arsenal, então o Arsenal fez uma proposta inicial e ainda estão negociando.
Então o Arsenal talvez leve Bruno Guimarães e Vinícius Júnior, né? Dois dos principais jogadores da seleção brasileira, então vale a pena ficar de olho. O Salah ainda não arranjou um clube, né? Então, acho que isso também é um sinal do negócio lá da Arábia Saudita, porque se tivesse vento em popa, o Salah já teria ido para lá, né? Assim, talvez ele. Porque assim, a não ser que ele realmente não queira, né? Porque. E o que eu não vejo motivo para ele não querer a essa altura da carreira. Mas se tivesse vindo uma proposta boa daquele nível pelo Salah, entre ir para lá e jogar no Trabzonspor ou onde quer que seja que ele vai jogar, acho que ele já teria aceitado, né? Tô muito estranho também o Salah não ter arranjado um clube até agora. Minha teoria é que ele quer um time competitivo, mas não quer abrir mão do salário que ele tem hoje. Então é uma, por exemplo, eu tenho certeza que se você falar para não só para Roma, onde ele já jogou, mas para Inter, para Juventus, para o Milan, qualquer dos times italianos de ponta, o Napoli, você perguntar, você quer o Salah com 34 anos? Sim. Quanto ele quer ganhar? Sim, mas que acho que é essa questão. Se ele quiser jogar nesses times, eu acho que ele consegue. Ou na Espanha, em algum, sei lá, o Atlético de Madrid, talvez. O Atlético de Madrid eu não sei que é um encaixe mais difícil, mas, enfim, outros times, ele acha times razoavelmente competitivos. Nem falo da Alemanha, porque aí são muito menos gastões, né? Então acho que é muito mais difícil, sei lá, o Bayer Leverkusen oferecer um salário, né? Ou Dortmund, enfim. Mas os times italianos certamente ofereceriam o máximo que eles podem. Só que o máximo que eles podem é 9 ou 10 milhões de euros por temporada, o que é bem abaixo do que ele se acostumou a ganhar. Então a questão é essa, que ele vai ter que decidir se ele quer ganhar o que ele ganhava, ou próximo disso, no Trabzonspor, ou se ele quer jogar na Roma, jogar na Inter, né, enfim, num time mais ou menos, um time competitivo na sua liga e que briga aí na Europa, mas sem esse salário, né? Acho que esse é o drama. Que é o drama que a gente falou do Neymar antes, enfim, de outros, sim, né? Sabe qual clube é competitivo e daria o salário que o Salah pede? O Liverpool, que aparentemente é verdade. Tipo, só ficar no Liverpool, ele ia ganhar o mesmo salário, ia ter um time competitivo e o cara até foi embora. Então, sei lá por quê. Mas enfim, o Liverpool. E teria toda a paciência do mundo da torcida. Teria toda a paciência do mundo. Parece que o Liverpool decidiu que o Barcola é o cara que eles querem. Eu tenho hesitações em relação a isso. Não em relação ao Barcola, mas assim, chegou a um ponto em que começou, a negociação ainda está em andamento, né? Mas parece muito longe nesse momento, né? O Liverpool quer pagar 100, o Paris Saint-Germain quer 170. Mesmo que chegue no meio do caminho, eu não sei exatamente porque você só não pode buscar outra opção, né? Eu gosto muito do Barcola, acho que ele é um ótimo jogador, acho que ele não é um jogador único e raro, né? E que talvez não tenha tanto potencial de crescimento como o Diomandé, por exemplo. O Diomandé pagando esse valor, eu acho até que valeria mais, faria um pouquinho mais de sentido, né? O Barcola pode ainda crescer, pode ainda melhorar, pode ser que ele retribua tudo isso, né? Valha todo esse dinheiro. Eu tenho minhas dúvidas e não consigo entender exatamente por que fixar no Barcola desse jeito. Tá travando outras necessidades que o Liverpool tem, né? Ele precisa de zagueiro. Não sei se você já olhou o grupo de zagueiros do Liverpool. Já precisava antes, né? Já precisava antes, né? Tipo, o grupo de zagueiros do Liverpool tem um que se machuca o tempo inteiro, um que tem, sei lá, 20 anos e acabou de chegar de uma temporada em que ele estava machucado, e o outro tem 36, né? Então, assim, precisa de mais opções. E o outro tem 18 anos e também passou a temporada inteira machucado. Então, assim, basicamente, tem 3 zagueiros que têm grandes preocupações físicas e um que tem 36 anos. 36, então, precisa de reforços para a zaga. E tá tudo meio que travado nesse momento, porque o Liverpool tá 100% focado no Barcola. Então também é uma história aí para acompanhar daqui para frente. Além de outros rumores aí que estão tendo, né? O Julian Álvares também não sabe o que vai fazer, ele chegou a falar durante a Copa do Mundo que quer sair do Atlético de Madrid, que tá fazendo boas contratações, inclusive, trouxe o Grimaldo, trouxe o Rijumandi, trouxe o King Lee. Gosto desses 3 nomes, nenhum muito, muito caro. Tem essa história do Rodri, né? Que também pode ir para o Real Madrid. Eu tinha pensado até, Lobo, em fazer uma sessãozinha tipo destaques da Copa do Mundo, mas não tem tantos assim, viu? Não teve esse efeito dessa vez, aquele efeito Copa do Mundo
de jogadores se valorizando e tal. Tem um ou outro, o Alej Begovic foi para a Juventus, né? O cara da Bósnia. O Vozinha, lógico, foi para o Colo-Colo. Teve um ou outro ali que conseguiu um contratinho, mas não teve esse grande efeito Copa do Mundo como a gente costuma ver. Algo mais? Sabe quem eu tô curioso? Eu tô curioso para ver o Kim Gan-lee no Atlético de Madrid, veio do PSG, coreano, muito bom jogador, mas ele parece zero perfil do Atlético de Madrid, né? É um jogador de muita qualidade técnica, mas nunca apareceu um cara de muito, como eu vou falar, muita transpiração. É um cara de muita habilidade, muito técnico, mas não... Mas vai saber, né? De repente ele tá disposto a fazer isso. E destaques também para o Andrei Santos, que foi pro Manchester United, né? Acho que ele caiu para cima, é meio que o substituto do Casemiro, né? Saiu de um Chelsea super confuso. Não que o Manchester United seja um poço de serenidade e estabilidade, mas, enfim, talvez perto do Chelsea hoje seja um pouco. O Yuri Tielemans saiu do Aston Villa também para o Manchester United. Então a gente falou tanto tempo do Manchester United ter problemas no meio-campo, eles estão tentando resolver, né? Essa questão. Já estão até falando do Tchouaméni também, mas aí eu não sei se isso vai rolar, né? E também o Kolo Muani, que estava no Tottenham, do PSG, voltou para a Juventus. Agora a Juventus contratou em definitivo, conseguiu o desconto que estava tentando há um ano, quando o PSG não aceitou. Aí ele ficou um ano no Tottenham para se desvalorizar, né? Brigou pelo rebaixamento. Aí agora a Juventus pagou. Funcionou, né? Faz muito bem. Fez o trabalho espetacular para valorizar, ou melhor, desvalorizar o Kolo Muani, que eu acho muito bom jogador, vai ser titular com muita tranquilidade nessa Juventus aí. O Atlético de Madrid está tentando ser um time mais ofensivo, né? Dessa vez de verdade, né? Na última temporada a gente falou sobre isso, como era um time que tinha uma característica um pouco diferente, e mesmo antes o Simeone gostava desses bolsões de criatividade, né? Ele permite um jogador que é realmente muito, tipo o João Félix, um Griezmann, que consegue fazer essa função mais de criação. O Kim Gan-lee acho que é mais para compor, né? Ele não vai ser o centro criativo de um Atlético de Madrid, mas ele é um bom reforço. E ele tem o Almada, que é criativo e corre muito, né? Tem? Ele não tá. Bom. Ele não vai. Acho que não. Ainda tem, né? Ainda não sei se vai ter muito, mas ainda tem. O River parece que ofereceu um dinheiro que não tem para contratar, então meio que não rolou. Eu parei de elogiar mercados do Manchester United faz uns 3 ou 4 anos, então eu não vou fazer isso, porque eu falei, não, bom mercado, achei interessante. Aí os jogadores vão para lá e morrem, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho interessante, né? Bom Andrei Santos, bom Tielemans. Inclusive, Andrei Santos pode fazer uma coisa que a gente até falou durante a Copa, acho, discutindo sobre a Holanda, né? Que 4 anos atrás a Holanda também não tinha meio campo. E de repente a Holanda tem um meio campo. Então pode ser que o Andrei Santos chegue na próxima Copa do Mundo titular do Manchester United, e aí já é uma boa ajuda para a seleção brasileira. E para terminar, eu não sei o que o PSG vai fazer, né? Porque o PSG não fez nada ainda. E eles já venderam o Gonçalo Ramos por muito dinheiro, o Kang In-lee, o Kolo Muani, talvez vendam o Barcola. Então, assim, eles estão recebendo muito dinheiro e ainda não gastaram nada. Então, sei lá, pode ser que alguma coisa esteja aí. De repente eles vão aparecer por um grande nome do futebol mundial, e aí, ou eles só estão fazendo mesmo uma daquelas temporadas de transição, né, em que você recebe mais do que você gasta. O PSG não tem exatamente necessidades gritantes e é o atual bicampeão europeu. Talvez eles apostem na base deles, que é muito boa, né, também, eles têm muito jogador da base bom, né, que a gente cansou de ver isso acontecer, né? De jogadores que não tem espaço lá vão para outro lugar para brilhar. De repente eles resolveram, bom, e se a gente fizer esses caras jogarem aqui, né? Então, o Moyolu, que fez gol na final da Champions contra a Inter, por exemplo, mal jogou na temporada passada, jogou pouco, né? Assim, não tanto quanto se imaginava, enfim, pode ser um cara aí para isso. Vamos ver. E o último, João Gomes, também foi para Aston Villa, esqueci de falar dele, brasileiro. É outro desse caso que você falou, né? De repente, João Gomes do Wolverhampton não era tão interessante, mas jogando no Aston Villa, que é um time melhor, mais organizado, de repente ele consegue brilhar e ser o jogador que a gente viu ele surgir aqui no Brasil como potencial de seleção brasileira. Pode ser que ele seja esse jogador daqui a 4 anos. A gente esteja falando que bom que ele fez esse movimento, que agora, né, ele chegou nesse nível. Exatamente. Como a gente imaginava, né, Lobo? Um programa mais curto hoje. Toda vez é assim, o bastidor, assim. A gente estava conversando e falou,
Não, hoje um programa de 40 minutos funciona e a gente tá ótimo, não precisa ser mais do que isso. Não tem E aí eu só assunto. falei, a gente sempre fala isso e sempre passa de 1 hora. Então, mais uma vez, aconteceu de novo. Inclusive, na próxima quinta-feira, o Lobo estará com compromissos de outros trabalhos, né? E eu vou ver ainda se eu faço alguma coisa sozinho, se eu trago um convidado, a gente avisa lá no grupo, a gente avisa nas redes sociais do Meio Campo, mas muito obrigado pela companhia de todos vocês ao longo dessa última 1 hora e 15 minutos. Você pode contribuir com o projeto do Meio Campo, se tornando membro do nosso clube aqui no canal do YouTube. Tem lá os planos e benefícios para você escolher o que melhor se adequa às suas vontades e à sua situação financeira. Se você não puder também contribuir financeiramente ou não quiser, você pode só divulgar a palavra, espalhar a palavra, falar para os seus amigos, contar para todo mundo que você gosta do nosso conteúdo. A gente também manda uma newsletter 2 vezes por semana, né? Terça-feira exclusiva a assinantes e na sexta-feira aberta ao mundo inteiro. Muito obrigado a Felipe Lobo, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Nós voltamos na próxima vez. Valeu!